Olá, minha gente linda, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, eu vou trazer uma análise sobre o filme do Elvis. Esse filme ainda está em cartaz no cinema. Eu assisti ele há uns 2 dias aqui no cinema da minha cidade e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que eu achei, o que ele aborda e algumas curiosidades bem interessantes que eu encontrei nesse filme. Coisa que eu gostei muito nesse filme é que ele vem trazendo uma abordagem desde a infância do Elvis, né? Quando tudo começou, quando começou essa paixão dele pela música. Fala também sobre a relação dele com a família, com o pai, o fato dele ter perdido o irmão no nascimento, né? A mãe dele acabou depositando muito autocuidado nele, muito amor para ele, porque ela sempre repetia para ele que ele tinha a força de 2 homens dentro dele. Isso é uma coisa muito interessante, essa relação que ele tinha com a família dele, em especial com a mãe dele, que sempre foi o porto seguro dele, sempre foi a pessoa assim mais importante da vida dele. E um fato muito importante também de se falar é que mesmo durante a infância dele, ali enquanto ele era uma criança, ele sonhava em ser um super-herói. Quando ele ouviu pela primeira vez uma banda tocando, né, que foi ali no bordel, ele ficou muito entusiasmado, mas ao mesmo tempo ele meio que misturou aquela influência daquele som, que seria mais próximo do soul, e ele foi visitar uma igreja gospel majoritariamente frequentada por negros. Eles têm aquela música que é muito do bru, né? Tem uma influência muito forte do bru. Então é aquela coisa mais dançante mesmo, aquele tipo de música mais pulante, mais emocionante. Então o Elvis, ele frequentando esses 2 espaços, ele se influenciou nele. Ele trouxe essa influência desses 2 estilos musicais para ele internalizou aquilo, ele absorveu muito desses 2 estilos musicais. E quando ele foi crescendo, né, quando a gente vê ali aquela primeira apresentação dele naquele show, a gente vê que é uma mistura desses 2 estilos. Ele naquele momento, né, naquele recorte de tempo, era uma época que os homens eles eram muito engessados, eles não tinham tanta expressão como tem hoje em dia. E o Elvis, ele subindo no palco e rebolando, era uma coisa assim muito nova. E também era uma coisa que homens, principalmente brancos, não tinham costume de fazer. Tanto que isso foi causando muito desconforto em muitas pessoas. O fato dele agradar muito o público feminino e o público jovem no mundo artístico, mas com que ele criasse muitos inimigos também. Muitas pessoas não gostavam dele por ele cantar músicas que eram conhecidas naquele momento como músicas de preto. E aquele momento que ele estava vivendo é muito importante saber disso, que ele estava vivendo num período de segregação racial, num período em que os negros eles estavam sendo massacrados pela polícia, que eles não podiam sequer sair na rua. E tem uma fala muito tocante dele com um homem negro, que eu não vou me lembrar o nome, mas que foi um grande nome da música naquela época, foi que ele estava falando que ele estava sofrendo ameaças de prisão, e ele falou que ele poderia ser preso atravessando a rua, mas que ele não seria, que o Elvis não seria preso, porque ele era um homem branco, famoso, muito rico. E óbvio que a gente sabe como funcionam as coisas nesse meio. Só que muito pelo Elvis ter crescido numa comunidade negra, numa comunidade pobre, o filme relata, né, não sei até onde isso é verdade, mas o filme vai trazendo essa proximidade muito grande que ele tinha com essa comunidade, né? Então, quando ele sofria essas ameaças, quando ele sofria qualquer tipo de retaliação, ele não abaixava a cabeça. Ele queria mesmo era afrontar. Tanto que naquele show, né, que ele estava correndo o risco de ser preso, que porventura ele foi preso posteriormente, a música que ele cantou foi uma denúncia a toda aquela política que queria engessar ele, que queria enquadrar ele no modelo de artista que ele não era. E toda essa rebeldia, toda essa denúncia que ele fez acarretou na prisão dele, eventualmente no alistamento dele, na convocação dele para o exército. Que, para quem conhece um pouco da história da arte, sabe que não foi bem como foi relatado ali no filme,
mas que a gente tá analisando o filme, não a história como um todo, né? Se vocês quiserem um vídeo falando mais sobre isso, eu posso fazer, mas é só pedirem aqui embaixo nos comentários. E não esquecendo disso, por favor, quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like também, comenta aqui embaixo, que eu vou gostar muito, e compartilhe o vídeo com os amigos de vocês. Então o Elvis, ele foi se construindo, foi construindo a identidade musical dele muito em cima desse estilo, né? Do soul, do blues, e até eu diria com uma pegada ali de jazz, porque ele também usava muito saxofone, ele tinha essa batida no som dele, era muito influenciado pela cultura negra mesmo, pela música negra, e que, enfim, né, é um pouco polêmico isso, como eu já disse, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só sobre isso, mas nesse vídeo eu vou trazer a análise do filme em específico. O filme também retrata um ponto muito importante, que foram as mortes, né, do Martin Luther King e do Kennedy, e o impacto que essas mortes tiveram no Elvis. Tanto que quando o Kennedy ele foi baleado, né, quando surgiu, o Elvis estava em cima do palco fazendo um show. E ele fica se questionando sobre isso, né? E falando, pensando que o show do dia seguinte foi meio que um desabafo que ele acabou fazendo a tudo aquilo que estava acontecendo, né? Ele, naquele momento, o filme mostra como se ele reconhecesse os privilégios que ele tinha e que ele quisesse usar a voz dele para fazer ouvir as outras pessoas que não conseguiam ter suas vozes ouvidas. Mostra também essa parte muito importante da relação com a família dele, como eu já disse no começo do filme. Ele tinha uma proximidade muito grande com a mãe, porém o pai ele sempre foi um pouco mais omisso, né? O pai ele sempre tentou ali manter aquela distância saudável, né? Ele era presente na vida do filho, mas também eu acredito, não sei se pelo fato dele ter sido preso, ter passado um tempo longe da família, tudo isso meio que influenciou na relação, e o Elvis ele sempre foi movido a isso de querer dar uma vida melhor para a família dele, para que eles nunca mais tivessem que passar fome, né? Então muito da construção profissional do Elvis foi voltada para isso, para que eles não tivessem mais que passar necessidade. Eu acho, assim, trazendo para vocês a minha opinião sincera, que esse filme ele abordou de uma forma um pouco superficial alguns temas bem delicados que poderiam ser aprofundados, mas o filme tinha só 2 horas e meia. É lógico que não tem como você abordar toda a vida de uma pessoa, muito menos de um astro, né, do rock, como Elvis, em 2 horas e meia. Claro que alguns temas foram minimizados, alguns foram omitidos, né, os relacionamentos dele. Ali ficou meio parecendo com que ele tivesse como se ele tivesse se relacionado com algumas mulheres antes de se casar com a Priscila. Casou-se com a Priscila só depois que ele voltou para os palcos, só depois que ele voltou a fazer música, a cantar, foi que ele voltou a se relacionar com outras mulheres extraconjugalmente, e que a Priscila ela sabia, né, no filme relata dessa maneira, como se ela sabia e não se importasse, né? Porque na verdade o filme trata como se a grande paixão, o grande amor da vida dele fosse o público, né? Fosse a plateia, fosse o palco, fosse tudo isso que os artistas tanto falam, e que provavelmente tenha, né, esse fio de verdade. Não aborda com tanta profundidade o relacionamento dele com a Priscila, o que eu acho que também não foi tão legal, nem com a filha dele, com a Alice Marie. E a gente não sabe, né? Eu pelo menos não sei, nunca estudei muito sobre o Elvis. Eu reconheço a importância que ele teve para a música na época e até hoje, né? Ele é um dos artistas mais escutados da década. No final do filme apresenta esses dados. Ele é um dos artistas que mais vendeu disco, né? Os artistas solo. Então ele foi assim magistral, ele teve uma carreira impecável, uma carreira brilhante. Mas que, como eu já disse, né, tem polêmicas aí que não foram relatadas no filme, e que tudo bem, né? A gente sabe que não seria mesmo relatado. Uma parte muito importante do filme é que vai partindo da perspectiva do empresário dele, né, do Coronel Parker, que foi um filho da puta com ele desde o começo, né? Ele mostrou pra ele que ele poderia dar o mundo pra ele, que ele poderia fazer com que ele tivesse fama, dinheiro, tudo que ele quisesse da vida dele, e realmente ele cumpriu essa promessa, mas muito às custas da saúde emocional do Elvis, né? O Elvis chegou um momento da carreira dele que ele queria viajar o mundo, que ele queria conhecer outros países, que ele queria se expandir como um artista, e que o Coronel negou isso a ele, né? Não deixou que ele fizesse por uma série de chantagens, uma série de questões que o Coronel tinha e não poderia sair do país. Isso acabou
fazendo o filme trata disso, né? Como se o Elvis ele fosse a cada dia mais morrendo por conta disso, ele fosse perdendo o brilho dele por não conseguir realizar todas suas vontades, né? Suas perspectivas para a carreira dele. Uma parte que eu acho que o filme ele trata de uma maneira muito rasa foi o fim do Elvis, né? A trajetória até a morte dele. O filme ele não trata com... não fala muito específico, não mostra também. A gente sabe que, enfim, ninguém sabe muito bem ao certo o que aconteceu naquele quarto do hotel quando ele foi encontrado morto, se foi uma overdose, se foi um suicídio. Existem muitas opiniões contrárias e o filme ele respeita isso até onde é possível, né? Não mostrando essa cena, só mostra o último show dele, né? E a última cena, né? O último show do Elvis é o Elvis mesmo que tá fazendo, não é o ator. Que inclusive o ator é muito bom, o ator se parece assim demais com o Elvis. Com as fotos, com os vídeos que a gente tem, se parece muito. O ator ele é muito bom, muito talentoso. Eu acredito que ele é novo, não sei, eu nunca ouvi falar dele, mas ele é um ator brilhante. Eu gostei demais da atuação dele nesse filme. Eu não gosto muito da forma como é retratado, eu acho que poderia ser melhor explicado. Até a depressão mesmo do Elvis poderia ter sido melhor explanada e não foi. Mas eu entendo também, né, que tem muitas questões aí envolvidas. Não sei até onde a família deixou relatar, né, a trajetória dele. Mas é um filme muito bom. Minha opinião sobre o filme é esse. Vale muito a pena você assistir. É um filme longo, como eu já disse, demora 2h30. Mas é um filme assim sensacional. Como eu estava dizendo, a escolha das músicas foi muito boa, foi muito sensata. Foram músicas incríveis, músicas que realmente fizeram muito sucesso nele, mas que em vários momentos também, como eu disse, foi relatando assim como se o Elvis ele fosse pegando, se apropriando das músicas dos negros e não fosse dando o devido crédito. Não sei se foi dessa maneira mesmo, posso pesquisar e trazer em outro vídeo para vocês se vocês quiserem. Mas no filme foi relatado meio que dessa maneira. Mas também foi relatado como se ele tivesse uma relação muito próxima com a comunidade negra daquela época. Não tenha sido dessa maneira, né? Dessa maneira tão errada como a gente acha que foi. Mas bom, o vídeo de hoje foi só esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de dar o like no vídeo, se inscreverem no canal, comentarem e compartilharem com os amigos de vocês. Um beijo cheio de carinho e até o próximo vídeo.